Esse aqui é o Rode PodMic USB, uma versão atualizada do microfone da Rode PodMic. Como o nome mesmo já diz, ele é USB, então essa é a grande diferença dele para a versão anterior. A versão anterior era somente XLR, essa daqui é USB e XLR. Então um grande avanço, até você descobrir que essa versão aqui tem um defeito que é muito irritante e pode arruinar todo um trabalho, uma gravação, uma live, pode arruinar todo o seu trabalho assim, ó, pum, num instante. E o pior é que eu nunca vi nenhum YouTuber, nenhum streamer falando desse defeito nesse microfone aqui. E é um microfone extremamente caro. Eu vou falar para você qual é esse defeito e o que eu fiz para resolver esse defeito. Se eu não tivesse achado uma solução para esse defeito aqui desse microfone, porque a própria fabricante não ajuda você em praticamente nada, tá? Já fica bem claro aí nessa situação. O que acontece? Se eu não tivesse encontrado uma solução prática e bem fácil, eu não tinha como recomendar esse microfone para ninguém. Ninguém mesmo. Eu iria falar para você, ó, o áudio é bom, é isso, aquilo, tá? A construção é boa, mas passa longe. É um microfone caro e não vale a pena. Mas como eu encontrei uma solução, aí eu vou deixar ao seu critério para você saber, para você decidir aí se vale a pena comprar esse microfone ou não, porque, como eu disse, é um microfone caro. Eu vou fazer esse vídeo aqui vai ser rápido, tá? Prometo, mas é porque eu tô meio assim indignado com o que acontece com esse microfone aqui, o que acontecia, né? Graças a Deus eu consegui resolver, mas é revoltante porque é uma marca boa e assim, em teoria era para ser tudo de bom nesse microfone aqui, mas esse defeito, cara, mata e mata mais ainda ninguém falar desse defeito. Tem youtubers que encontraram esse mesmo defeito, mas não falam nada, só elogiam o microfone e assim, como se fosse a melhor coisa do mundo. Aí novamente você vai lá e compra e aí tem esse defeito, você joga teu dinheiro fora. Pô, e não é pouco não, é muito. Cara, eu fico revoltado. Eu vou te mostrar aqui qual é o defeito. Ele que via USB, o que acontece? Você tá usando ele tranquilamente e aí de repente ele apaga e volta, como se eu tivesse desconectado e conectado de novo. Ou pior, é como se eu tivesse apertado o botão de reset aqui nele e ele volta, tá? Alguns segundos, é coisa rápida, mas você já sente no monitoramento e você vê ali também nos níveis, porque o volume volta bem baixinho, tá? O volume do seu fone de ouvido, o ganho continua a mesma coisa e tal, mas o volume do seu fone de ouvido volta bem baixinho e aí você tem que ir lá e aumentar de novo por causa do monitoramento, tá legal? Mas você percebe isso, e é claro, como eu falei, o som desaparece, tá? Então é como se o microfone fosse resetado. E aí eu tava gravando um vídeo e isso aconteceu no meio de um vídeo e eu vou mostrar pra você agora. Já deixei no ponto já. Olha isso aqui. Tá com o som do D normal, ou você pode botar meio que um nosso Rzinho assim, scared of you. Acontece. Voltou, viu? Viu? Sumiu o som e voltou. Presta atenção, vou voltar aqui de novo. E presta atenção aqui que eu tô falando e meu áudio desapareceu por alguns segundos, na verdade 1 segundo, basicamente assim, e voltou. Scared of you. Olha lá. Acontece. Voltou. Então, isso pode acabar com uma gravação. Imagina, você tá gravando e de repente some o áudio todo. Acabou sua gravação. E o que acontece é que não existe uma regra, assim, isso acontece somente uma vez por dia, ou acontece em 1 hora e depois só acontece depois de 1 hora. Não, pode acontecer assim, aconteceu agora, aí daqui a pouco, daqui a 2 minutos pode acontecer de novo. Ou aconteceu agora, ou daqui a 1 hora pode acontecer de novo. Não existe uma coisa assim, uma regularidade com relação a esse defeito. Isso me irrita mais ainda. Um microfone extremamente caro e tem esse defeito aí, e não, assim, você só vai encontrar pessoas falando desse defeito, agora você tá vendo vai encontrar eu falando desse defeito, tá? E outras pessoas somente, por exemplo, no Reddit, tá? Online, em fóruns online mesmo, e são pouquíssimas pessoas, embora várias pessoas tenham o mesmo problema. Isso aqui é interessante, são poucas pessoas falando sobre isso lá no fórum e tal, até para poder
Porque as pessoas acham que elas desistem, elas vão lá e trocam por um novo. Tem várias que decidem trocar por um outro da Shure, por exemplo. Então eles se cansam do microfone da Rode e aí eles vão lá e trocam por um da Shure, tá? Porque ainda tá dentro do prazo lá de troca, eles vão e trocam por um outro, eles desistem, e aí você não vai ver nenhum comentário em fórum, você não vai ver em nada, tá? Mas não é porque são pouquíssimas pessoas, por isso que... Não, são várias e várias e várias. E isso acontece... Eu vou te dar aqui algumas soluções, tá? Na verdade, tem uma solução que funcionou para mim, mas eu vou te dar duas aqui para te auxiliar. Então, você pode ir, por exemplo, no site da Amazon, e aí você vai ver várias pessoas reclamando que esse microfone aqui, de repente, ele morre. Pum, ele morre. E aí ele volta. Tem uns que ele morre e ele não volta mais. Então, assim, é complicado. Então, presta bastante atenção nisso aí. Se você for comprar, procura comprar aí de uma loja mesmo com nota fiscal, tudo para você, sei lá, fazer uma troca depois, porque a garantia dele é bem grande. Então, assim, para você poder fazer uma troca, caso tenha algum defeito, tá? E presta bastante atenção nisso, testa ele. Se fosse você, testaria direto lá no dia, um dia, 2 dias, testaria direto via USB para ver se esse defeito vai aparecer. Embora às vezes ele não aparece no início, ele aparece depois, quando você faz o quê? Uma atualização de firmware. Então, minha primeira sugestão aqui é: não atualize o firmware. Tá? Para 1.19, se eu não estou enganado, tá? Não atualize o firmware e aí vê se vai estar tudo funcionando. Se o teu microfone está funcionando bem, tudo certinho, você não precisa atualizar o firmware. Então foge dessa atualização. Essa é a primeira coisa aí, primeira coisa que eu recomendo. Agora, se você já atualizou e tá tendo esse defeito que eu mostrei para você agora aqui, qual é a solução? Ela é bem simples. Você vai baixar o Rode Central, tá? Que é o aplicativo mesmo da Rode, que ela diz para você baixar. Você vai baixar o Rode Central. Vou mostrar aqui para você. É esse programa aqui, tá vendo? E aí, o que você vai fazer? Você vai abrir esse programa. Deixa eu fechar aqui, ó. Você vai abrir, aí vai aparecer aqui o seu microfone, você vai clicar, tá vendo? 1.1.9, não atualiza, tá? 1.1, mas se você atualizou, vamos lá. Aí você vem aqui, clica aqui e deixa ele aberto aqui do jeito que tá. E vem aqui, minimiza. É isso, tá? Deixa ele aberto ali embaixo, enquanto você estiver usando o microfone, vai lá e aí só minimiza, não fecha ele. Não fecha ele. Abre o programa, bota ele aqui que tá processando tudo certinho e tal. Tá usando, ou seja, ele tá ativado. E aí você vem aqui e minimiza. Não fecha ele, tá? Deixa eu ver aqui. Minimizou ele, minimizou ele, e aí não fecha. E aí você vai lá e usa o seu microfone da maneira que bem entender, tá legal? Eu fiz isso e por isso que eu até demorei um tempinho para fazer esse vídeo, porque eu venho testando, eu testei durante 2 semanas com, sem e tal. E realmente, quando você coloca o programa lá, ativa o programa, e aí você só minimiza ele, ou seja, deixa ele rodando ali no background, tá? Ele realmente não dá esse defeito, não dá de jeito nenhum. Ele tá ligado aqui, por exemplo, eu uso bastante esse microfone e não dá, já testei vários dias e com esse programa ali ligado, não dá esse defeito. Agora, se eu desligar ele, com certeza ele vai dar esse defeito. E aí foi aquilo que eu te falei, de repente, pum, uma vez só no dia, de repente 2 vezes no dia, de repente já tive vezes aqui de estar 3 vezes direto, pum, aí volta, daqui a pouco tô usando, pum, alguns minutos depois, aí daqui a pouco, pum, 3 vezes direto, tá? Então, mas com esse programa, desse jeito que eu falei, só baixar, instalou ele, abriu ele, minimizou, tem que abrir ele ali no programa, tá? Clica lá no microfone, abre daquela maneira que eu te mostrei ali, e aí minimiza e corre para o abraço. Para mim aqui funcionou praticamente 100% das vezes que eu testei, aí agora é só você testar. Então é uma solução bem simples e eu acho que pode salvar a sua vida aí, porque assim, imagina, você comprou esse microfone e aí você não tá conseguindo usar porque ele tá com esse defeito que é chato pra caramba e arruína qualquer gravação, corta o tesão, né, cara? Corta, não tem como. Você paga um dinheirão nesse microfone e acontece isso. Mas essa solução é bem prática, então, ó, não atualiza o firmware e vê o que vai acontecer, tá legal? Provavelmente vai ficar de boa, você não vai ter problema nenhum. Agora, se atualizou e tá dando esse defeito, só baixar o Rode Central e deixar ele ali aberto, minimizado, tá legal?
ativado lá rodando, minimizado, beleza? Coloca aqui nos comentários se você tem esse defeito aí também com esse microfone e se essa solução funcionou para você, tá legal? Espero ter te ajudado. A gente se vê aí no próximo vídeo. Eu vou deixar aqui 2 sugestões de vídeos para você assistir. Uma é utilidade pública, recomendo fortemente, e a outra é um dos vídeos aqui que eu gostei muito de fazer e eu acho que vai bombar. Então vai lá, assiste, dá essa moral. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!